Olá, você que retornou ao canal Panda Titã Informática. Hoje daremos continuidade àquele assunto que nós vimos sobre os componentes do seu computador. E hoje daremos especial atenção ao processador, a conhecida CPU, pois muitos computadores possuem processadores de péssima qualidade e você acaba comprando por um valor muito alto. Então nada melhor do que conhecer os processadores antes de comprar o seu computador. Vamos assistir o nosso tutorial e a nossa instrução e depois eu retorno aqui com vocês, ok? Até mais! Bom pessoal, estamos aqui de volta para dar um tutorial para vocês sobre os processadores e todas as características diferentes entre eles. Isso é importante para que na hora que você compra o seu computador você saiba detalhes mais aprofundados do seu processador e dizer para o vendedor qual é o processador correto que você quer para um determinado tipo de trabalho e computador que você deseja comprar. Porque tem muita gente que está sendo enganada, comprando computadores caros e com processadores muito aquém e muito ruins. Então, a primeira coisa, vamos dar alguns conceitos básicos para que você saiba definir algumas características do processador. Vamos começar esses nossos conceitos básicos através do que é o processador. O termo correto para se definir o processador é CPU, não aquelas caixas grandes que a gente normalmente compra, que são computadores de mesa que possuem uma caixa enorme. Chamamos aquilo de desktop, mas não de CPU. O desktop, ele é um computador que tem vários componentes dentro dele, inclusive um processador, quer dizer, até uma CPU possui dentro de um gabinete grande daqueles, mas não vamos chamar o gabinete grande de CPU. Pode chamar de qualquer outra coisa, de central de processamento, ou gabinete, ou PC, seja lá como for, ou outro termo técnico, mas não chame-o de CPU, porque CPU é o nome que se dá a estes componentes aqui que eu estou mostrando para vocês, que são microprocessadores utilizados dentro dos computadores, de notebooks e até mesmo de desktops, mas não é o nome da caixa que se chama CPU. Bom, o próximo item importante que a gente tem que ver é que nós até já estudamos no vídeo anterior sobre a cache. A cache, ela nada mais é do que uma tecnologia que eu vou mostrar para vocês nos processadores, que ela ajuda o computador a realizar trabalhos mais rápidos. Eu posso até afirmar, eu posso até estar enganado, mas vou afirmar para vocês que durante os 30 anos de trabalho que eu tive, a implementação da cache foi decisiva na aceleração dos computadores de hoje. Se você pudesse remover toda a cache do seu computador moderno, ele ficaria na mesma velocidade de um computador de 20 ou 30 anos atrás. Por isso que é importante mais na frente a gente estudar isso com detalhe, ok? Outra característica importante em relação aos processadores é a quantidade de núcleos. Eu, quando comecei a trabalhar com os meus primeiros computadores, que eram do tamanho de salas, a gente dizia que tinha vários processadores trabalhando para realizar uma única tarefa. Hoje é o contrário. Hoje você tem um processador realizando várias tarefas. E o mais interessante é que com o avanço da informática, os processadores passaram a ter mais núcleos. E quantos mais núcleos eles têm, mais processadores internos realizando tarefas em paralelo você consegue ter, tornando, lógico, os computadores de hoje mais rápidos. Existem computadores com 2, 4, 6, 8 e na Europa existem supercomputadores com até 16 ou 32 núcleos. Mas vamos ficar mais simplórios, tá bom? Vamos chegar até os 2, 4, 6 núcleos, que já está bom demais para os computadores de hoje. Até porque você não vai poder pagar fortunas pelo melhor computador do mundo, correto? Outro item que a gente vai ver, que é de sumar importância, é a questão do clock do processador. O que é clock? No vídeo anterior, nós vimos que o clock está relacionado intrinsecamente à velocidade interna e externa do processador. Mas tem gente que ainda não entendeu o que é clock, a velocidade mesmo, como ela pode ser definida. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Imagine que o seu ventilador, ele possui uma bobina que faz o eletroímã dele girar. Então o ventilador tem um motor que faz a palheta girar e dá aquele ventinho fresco que todo mundo gosta. Mas o interessante é que quando você aperta num botão dele, ele roda mais rápido e no outro botão ele roda mais lento. Por que será? Por causa do clock.
Como a nossa definição diz, o clock é a quantidade de ciclos completos que elétrons, olha gente, elétrons é eletricidade, passam em 1 segundo, quer dizer, em 1 segundo por um circuito elétrico. Então, resumindo, quando o seu ventilador está na velocidade máxima, você tem dentro de 1 segundo 60 ou 120 ciclos de elétrons passando pela bobina do ventilador em torno de 1 segundo. Já quando o seu ventilador está mais lento, você diminui esse ciclo de voltas. Os elétrons já produzem menos de 60 voltas por segundo dentro da bobina. Logicamente, como os elétrons estão mais lentos e realizando menos voltas na bobina, o seu ventilador tenderá a ficar mais lento numa velocidade menor. Então, o clock ele é definido desta forma dentro dos circuitos eletrônicos. Quanto mais voltas ele dá no circuito, maior será a velocidade de funcionamento do aparelho, ou melhor, do processador. E essa velocidade pode ser medida em kHz, MHz ou GHz. Nós vamos ver isso depois, ok? Então, vamos continuar. O nosso próximo tópico da nossa apresentação é entendendo a definição do que é em si o processador, ou melhor, a CPU. Bom, o que é um processador? De certa forma, o processador ele é o cérebro das operações eletrônicas e matemáticas que ocorre dentro da placa principal do seu computador. Normalmente você tem uma placa SIM, que é uma placa-mãe, e nesta placa-mãe existe um processador que está encaixado na placa, onde a partir dele todas as operações ao redor dele serão sincronizadas por ele. Então, o processador ele processa a parte matemática, a parte eletrônica, a parte de mapeamento, de entrada e saída de dados de todos os periféricos que estão ligados na placa principal do seu computador. Então, nada que acontece no seu computador não deixa de ter conhecimento pelo processador. Ele sabe de tudo o que acontece no seu computador. Outra característica interessante dos processadores é que eles possuem uma característica de se falarem entre si. Isso facilita com que certos fabricantes construam placas dedicadas a determinados tipos de processadores. Isso não quer dizer que o seu processador X não vá falar com o processador Y. Se eles são da mesma tipagem, ou da mesma fabricação, ou da mesma linha, ou da mesma época, lógico que eles vão falar a mesma linguagem e vão funcionar corretamente. O que não daria muito certo é você usar um processador muito antigo com tecnologias de processadores já mais modernas. Isso, consequentemente, não iria funcionar. Então, esses códigos de linguagem, que aqui no texto nós chamamos de mnemônicos, é o que define a família, a capacidade e as características técnicas de cada processador. Ok? Vamos adiante, então. O nosso próximo tópico é as características que são intrínsecas a todos os processadores. Nós até já falamos de algumas delas no nosso vídeo anterior, mas vamos aprofundar-nos mais um pouquinho nessas características. A primeira característica importante de um processador é a marca. Quem é que o fabrica? Hoje, a nível global, nós temos basicamente dois fabricantes grandes de computadores que dominam o mundo no mercado afora. É a Intel e a AMD. Uma surpresa legal nesse nosso vídeo, nesse nosso tutorial, é que ao final eu vou mostrar para vocês quais são os que prestam e os que não prestam dos processadores. Ou melhor, os que são mais lentos e os que são mais rápidos, os que têm mais vantagem de trabalho e os que têm menos vantagem de trabalho, ou mais baratos ou mais caros para você adquirir na hora da compra do computador. Tanto da família Intel eu vou falar, como também vou falar da família da AMD. Vamos adiante. Outra coisa importante que você tem que saber do seu processador, que nós já falamos no vídeo anterior, é a família. Resumindo, da onde ele se originou? Todo processador moderno ele veio como uma melhoria de um processador anterior, de uma família anterior. Então é importante você saber de qual família aquele seu processador veio e quais as vantagens que foram empregadas nele na sua evolução em relação à família anterior, né? E tem que saber também a geração, porque hoje os fabricantes, cada vez que eles melhoram um pouquinho mais um determinado tipo ou família de processador, eles dizem que é a primeira ou a segunda ou a terceira geração daquele mesmo processador. Então é importante saber isso também. Outra coisa importante
que você tem que ver é a velocidade interna do seu processador. Isso nós já falamos no vídeo anterior, que a velocidade interna é um fator decisivo na parte matemática e no acesso da memória interna do processador, que é a cache, que nós vamos estudar depois, certo? Outra coisa que você tem que saber, que também falamos no vídeo anterior, é qual é a velocidade que o seu processador faz em relação aos circuitos externos que estão ao seu redor. Qual é a velocidade do barramento que ele trabalha, qual é a velocidade que ele acessa as memórias externas a ele, a placa de vídeo e assim outros circuitos que existirem no seu computador. Outro fator que é bom a gente lembrar é a cache L1. Essa cache ela fica internamente dentro do computador. Nós vamos estudar mais adiante ela em detalhes. E ela geralmente é medida em kilobytes. E essa cache é fundamental para a aceleração matemática de todos os processos eletrônicos matemáticos do seu computador. Outra coisa que nós temos que lembrar é que antigamente, além da cache L1, os processadores vinham na placa deles uma outra cache chamada L2. Era chamada cache externa. Hoje, com o avanço da tecnologia e a miniaturização de componentes, essa cache hoje já está internamente dentro dos processadores, correto? Então nós vamos estudá-la em detalhes depois. Outra coisa importante que você tem que ver é se o seu processador, por mais moderno que ele seja, é que se ele tem a cache L3, que vai acelerar muito outros processos da sua placa, como por exemplo o acesso ao HD, o acesso a capacidades gráficas, o acesso a recursos de tecnologias implementadas a mais na sua placa ou dentro do processador. Então é importante saber se ele vem ou não com a cache L3, tá? Além disso, você tem que saber quais são as tecnologias que estão intrinsecamente ligadas ao seu processador. Às vezes, um computador X tem diferença para um computador Y apenas na tecnologia embarcada do computador, em relação ao processador, é claro. Às vezes o processador pode até ser o mesmo, mas um dos dois tem uma tecnologia embarcada que o outro não tem. E isso é devido à melhoria do circuito empregado nesse processador. Então é por isso, é bom saber na hora de comprar quais são essas tecnologias embarcadas. Nós vamos falar das tecnologias embarcadas mais básicas, que hoje, por certeza, devem estar presentes em todos os processadores e computadores atuais. Vamos passar adiante então. Agora nós vamos fazer uma correlação do que é melhor, Intel ou AMD. Muitas pessoas dizem, eu comprei um Intel e está muito bem. Outros dizem, eu comprei um AMD e estou muito bem. Outros dizem, comprei um Intel e não gostei. Outros dizem, comprei um AMD e não gostei. Gente, já tive mais de 50 computadores Intel e já tive mais de 40 computadores AMD. E eu garanto a vocês, não existe tanta diferença assim. É claro que para cada tipo de aplicação de uso do computador, você vai ter processadores mais específicos, tanto de um fabricante como do outro. Só para ter uma ideia, vamos ver o nosso texto que nós temos nessa apresentação. Intel ou AMD, qual o melhor? Vamos verificar as aplicações que podem ser usadas pelo processador Intel. Ele pode ser usado em rede, em serviços locais, gerenciamento de armazenamento, aplicações comerciais, aplicação de desenvolvimento de software ou de outras áreas, internet, streaming de vídeo, que seria transmissão de vídeo em tempo real ou de transmissão pública, jogos para design gráfico, projetos CAD, que são projetos de arquitetura e de engenharia, e outras aplicações. O mais interessante, que você vai achar até engraçado, é que as aplicações do AMD são quase as mesmas. Tá? Se você olhar o texto aqui embaixo, comparar com a aplicação do Intel, é quase as mesmas aplicações. A diferença é que o AMD hoje, pelo fato deles estarem fabricando também tecnologias gráficas, ele está muito sendo utilizado no desenvolvimento gráfico de jogos e de aplicações 3D e nas aplicações de renderização gráfica, ok? Então quer dizer, intrinsecamente falando, o AMD é melhor para aplicações de desenvolvimento gráfico, mas que ele faz tudo que o Intel faz e o Intel faz tudo que o AMD faz com perfeição. As diferenças podem ser apenas eletrônicas ou até elétricas, mas a aplicação e o desenvolvimento das atividades podem ser as mesmas. Então não tem tanta diferença assim, tá? Bom, agora que a gente vai começar a estudar a fundo dos processadores, vamos entender a evolução dos processadores, tá? Aqui nós temos duas colunas, que é a coluna da Intel
e a coluna da AMD, correto? Se você ver, nessas duas colunas nós não temos todos os processadores que foram criados de 30 anos para cá até hoje. A Intel ela foi a pioneira nessa criação em paralelo logo depois com a AMD, então não tem tudo nessa lista. Talvez estaria mais de 150 modelos de processadores diferentes aqui, mas eu vou mostrar apenas os processadores que foram lançados nos últimos 20 anos para cá. Muita gente ainda lembra, em relação à Intel, daquela época do Pentium, quando saiu o Pentium 60, o Pentium 66, o Pentium 100, quem não lembra disso, né? Então, a partir do Pentium, surgiram outras tecnologias em paralelo. Na época do Pentium, saiu a tecnologia do Pentium Pro, que era um processador já melhorado, com algumas caches maiores, e do Pentium Pro em diante foram surgindo várias outras tecnologias, conforme você pode ver aí no gráfico. Surgiu o Celeron, o Pentium 2, o Pentium 3, o Pentium 4, o Pentium Dual Core, o 2 Dual, e hoje já estamos nos processadores mais velozes que existem, que são o i3, o i5 e o i7. Tomem cuidado com o processador que eu vou indicar para vocês aí da Intel, e eu vou depois falar o porquê. Já na coluna da AMD, a gente pode mostrar aqui o K5, saudades do meu K5, foi o meu primeiro PC de mesa que eu mesmo montei há 20 anos atrás, né? Quem diria? Então hoje, depois do K5, veio a tecnologia paralela dele, o K6, e do K6 surgiram todas as outras tecnologias que vão levar a AMD a ter os processadores gráficos de hoje, né? Assim como o Athlon, o Sempron, o Phenom. Não está nessa lista o Opteron, tá? O Opteron ele é um processador à parte, porque ele é mais usado em placas de servidores e não em placas de usuário comuns, né? Então aqui nós temos, aqui neste quadro, nós temos todos os processadores que são utilizados por usuários comuns, usuários domésticos e usuários de terminais de desktops empresariais. Mas para grandes servidores, tanto a Intel como a AMD possuem outros processadores que não estão nessa lista, mas eu vou indicar para vocês quando eu fizer a minha própria classificação de processadores, ok? Agora tome nota desse aviso que eu vou dar nessa lista para vocês. Vocês estão vendo essas setinhas vermelhas e aquele quadro destacado? Tomem muito cuidado com esses processadores. São processadores vendidos na atualidade, são considerados, pelo menos pelos lojistas e fabricantes, como modernos, mas a meu ver, em testes de laboratório e de comparação com outros computadores, eu posso dizer, os piores processadores, são os piores processadores que você pode imaginar. São muito lentos, muita pouca cache, clock desvinculado, muito pequeno, clock interno e externo pequenos. Então isso vai dar lentidão, gagueira, slag, seja lá como você queira dizer, mas o computador não vai ter o rendimento que você tanto desejaria em relação a outros computadores. Então se você já comprou um desses, eu só posso dizer sinto muito. Vá atrás de outro computador, revenda o seu, compre outro computador, porque com certeza você vai sentir uma diferença muito grande. Vamos adiante então. Na nossa próxima etapa do tutorial, vamos falar agora das características técnicas internas do processador. Bom, o clock interno. Como eu falei anteriormente, o clock interno ele é um giro de circuito de altíssima velocidade que ocorre dentro do processador. E esse giro ele trabalha na velocidade máxima que o seu processador pode alcançar. Então, se você comprou um processador, digamos, de 2 GHz, são 2 milhões de megahertz, ou 2 bilhões de hertz, que ele está trabalhando por segundo. É como se um elétron desse a volta numa bobina 2 bilhões de vezes em um segundo. Tá? Então isso seria o clock interno. Hoje nós temos processadores de 1 GHz, de 2 GHz, já está sendo vendido até no mercado processadores de 3.6 ou 3.8 GHz. Aqui já ouviram coçar na minha orelha que existem de 4, mas não tenho certeza. Tá? Então, quanto maior o clock interno do seu processador, mais rápido ele realizará todas as tarefas eletrônicas matemáticas que ele tiver. É claro que, como eu já falei, já falo nessa tecla muitas vezes, a cache vai ajudar e muito o processador a realizar esses trabalhos, tá? Principalmente a cache L1. Bom, outra característica interessante desses clocks, como o exemplo que nós estamos vendo aqui, que, por exemplo, um clock de 1.600 milhões de ciclos por segundo equivale a 1.600 MHz.
Um outro exemplo, 2400 MHz pode ser abreviado como 2.4 GHz. Essa abreviação ela se dá porque o valor é dividido por 1000 ciclos. Quando você divide por 1000, você passa para uma escala maior. É como se você passasse de gramas para quilos e toneladas. Cada um tem o seu fator de 1000, tanto para multiplicação como para divisão. Então, no caso do clock interno, acontece a mesma coisa. Você sobe a escala com 1000 ou desce a escala com 1000 também. Dividindo, você sobe a escala, multiplicando, você desce a escala, como está aí mostrado no nosso exemplo. Aqui nós vemos que os processadores eles podem ter vários núcleos, como está mostrado internamente nesse processador aqui. Eu tenho até ele aqui para mostrar para vocês, ó. Ele é um parente deste processador aqui, ó, tá? É um parente dele. E ele pode ter vários núcleos e as caches, que nós vamos falar a seguir agora, tá? Vamos falar então do clock externo. O clock externo já é o clock de trabalho do seu processador com o lado de fora dele. Todo processador tem um giro interno que trabalha com a cache L1 na mesma velocidade. O único problema é que o clock externo ele não pode ter a mesma velocidade do interno, senão o processador terá que parar internamente para atender todos os serviços externos na mesma velocidade. Então, ou ele faz uma coisa ou outra. Para evitar essa perda, ele trabalha com informações maiores externamente, passando por um gargalo, e trabalha com informações menores mais rapidamente na parte interna. Por isso que o processador tem essas limitações do clock externo em relação ao interno, certo? A gente pode até ver no texto que ele diz o seguinte, que o clock externo, em alguns casos, podem estar acima da metade do clock interno, ou abaixo desta metade. Então não quer dizer necessariamente que o clock externo sempre será a metade, ele pode ser um pouquinho mais acima ou um pouquinho mais abaixo. Tomara que não seja abaixo, senão você vai ter um computador mais lento, certo? Nesse caso, o fator decisivo para tal será o tipo de barramento e a velocidade da memória RAM utilizada em seu sistema. Este clock externo determinará a velocidade que a cache de nível L2 trabalhará. Então, o nosso tutorial quer dizer o seguinte, que o clock externo, a velocidade dele vai ser definida por 3 fatores importantes. Primeiro, qual tipo de memória RAM que você está utilizando, certo? Segundo, qual é a velocidade de todo o sistema eletrônico externo ao processador. E terceiro, qual é a velocidade máxima externa que o seu processador possui. Então, peraí, vamos ver se eu entendi. Significa que se o meu clock externo máximo pode ser 800 MHz, o que aconteceria se eu usar uma memória de 500 MHz? Lógico, o processador vai ter que abaixar esse clock externo de 800 para 500, caindo ainda mais a performance do sistema e do computador. Então tem que ter muito cuidado com esses outros fatores. Bom, nós vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos pegar um processador da Intel, um Dual Core. O Dual Core ele pode alcançar uma taxa máxima de 2400 GHz internamente. E externo ele pode alcançar uma taxa máxima de 800 MHz. Se a gente analisar bem, ele está muito abaixo da metade do que seria 2400 GHz. A metade de 2400 é 1200. Por que ele trabalha 800? Porque foi assim determinado pelo fabricante. Bom, vamos pegar um exemplo ainda pior. O processador da Intel, o Atom. O Atom, ele trabalha internamente, falando internamente a 1200 GHz. Mas externamente, ele vai trabalhar 533. Quer dizer, ainda menos que a metade e ainda mais lento que o processador anterior explicado. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado na escolha do processador. Vamos pegar um outro exemplo, o AMD A40. O AMD A40 ele pode trabalhar num clock interno de 1600 GHz, mas o externo máximo dele é 400 MHz, ainda pior ainda que o nosso amigo Atom. Então, resumindo, temos que ter muito cuidado na verificar se o clock externo é bem inferior ou superior aos outros processadores que estão em ofertas na loja em outros computadores. Então você tem que saber dos computadores da loja quais o que tem os melhores processadores nas melhores velocidades de clock externo, também interno.
Não adianta só comprar pelo clock interno, você tem que saber qual é o clock externo que esse computador está trabalhando para saber se ele está acima da metade do clock interno ou abaixo da metade, tá? Vamos adiante então. Outro fator importante que nós vamos ver em detalhes agora é a cache L1. Nós falamos já bastante dela, que ela está lá dentro do processador, trabalhando na velocidade máxima que o processador pode trabalhar, e ele vai influenciar principalmente naquilo que está escrito ali em cima, que é a performance do teu computador. Então, aqui vamos definir o que é a cache. Ela está presente em todos os processadores, acelera muito o mapeamento de dados entre a memória e os núcleos dos processadores e de seus registradores matemáticos. Alguns processadores possuem mais cache L1 que outros. Opa! Vamos verificar isso. Ó. Alguns processadores possuem mais cache L1 que outros. E isto é um fator decisivo para a performance. Existem caches de 4 KB, 8 KB, 16 KB e 32 KB. E mais recentemente já existem processadores até com 64 KB. Ela é estática e pode reter informações por mais tempo que as outras memórias de processamento temporário. Influencia diretamente no valor do mercado dos processadores. Agora, por que ela influencia? Uma vez uma pessoa me perguntou: Adriano, por que todos os processadores não vêm com a mesma quantidade de cache? Meu amigo, a justificativa é apenas uma: dinheiro. Porque a cache é uma memória feita de cristais raríssimos encontrados na natureza, e esses cristais e metais são tão caros que, se todos os processadores viessem com o máximo de cache possível, nós teríamos computadores baratinhos custando de 10 mil a 20 mil reais. Então é por isso que a cache é muito pequena para mapeamento de memória, apesar dela já ajudar muito na velocidade das tecnologias de hoje. Então por isso que os processadores e CPUs que vêm com mais cache tendem a ser bem mais caros que os processadores que vêm com menos cache, por causa desses cristais e materiais estáticos que são muito raros na natureza, tá? Então vamos ver alguns modelos abaixo de como a cache ela influencia na performance do computador, ok? Vamos lá então. No nosso primeiro exemplo, nós vamos ter vários exemplos aqui, ó. Eu vou mostrar logo todos, tá? E depois a gente vai comentar cada um deles. Então temos ao todo, são 8 modelos para a gente ver. Então vejam que nos 8 modelos a RAM ela varia de quantidade de um computador para outro. Mas se você observar, existem computadores que têm menos caches e outros têm mais cache que os seus companheiros aí, né? E alguns computadores trabalham a 32 bits e outros a 64 bits. Nesse caso, se você observar a última coluna do resultado, você verá que a quantidade de leitura de cache que cada computador desse fará é diferenciada. O último, por exemplo, que é o computador mais robusto, que tem 8 GB de RAM, tem 64 bits de processador e 64 KB de cache, que é muita cache, ele pode ler até 129 megabytes por segundo da memória, enquanto que o menor, coitado, que é o segundo da lista, ele só pode ler até 7 megabytes por segundo. Se a gente comparar o menor com o maior, você verá que o menor tem menos RAM, menos bits de processamento e menos memória cache, ocasionando lentidão na leitura da memória, porque vai ler menos blocos de memória. Então fica essa máxima: quanto mais cache L1 você tiver, maior será a quantidade de blocos dessa memória que será lida. Mas não adianta ter uma memória pequena, porque se a sua memória RAM é pequena, poucos blocos serão mapeados. Se a sua memória RAM é grande, mais blocos serão mapeados. Consequentemente, a leitura será em maior escala. Lendo em maior quantidade, você terá um processamento mais rápido. Por isso que o último chega a ler 129 megabytes por segundo. Porque além de ter uma cache grande, ele também tem uma RAM de 8 GB. Então, vamos concordar com aquela máxima que muitas pessoas falam em informática: coloque mais RAM que o seu computador vai ficar mais rápido. E isso é verdade, porque a sua cache vai mapear mais memória para poder ler mais informação em maior quantidade no menor espaço de tempo, acelerando ainda mais o computador. Ok? Se não entendeu ainda, mande um e-mail para mim no final desse vídeo, que tem o meu e-mail lá para você entender melhor. Bom, o nosso próximo tópico aqui do tutorial é falando sobre a cache L2.
A cache L2 ela é interessante porque ela trabalha junto com a L1, tá, gente? Mas não pensem que ela trabalha na mesma velocidade que a L1. Ela trabalha na velocidade do clock externo. Então é ela que vai fazer o endereçamento de todos os dados que fluem para fora, de dentro para fora e de fora para dentro em relação a tudo que circula no computador, tá? É importante que ela trabalhe na maior velocidade possível, para ela não criar um efeito gargalo muito grande nessas informações que saem para a memória externa e da memória externa voltam para a memória interna da L1 do processador. Então a cache L2 ela foi usada como recurso tecnológico na evolução dos computadores para não deixar criar aquele efeito gargalo de afunilamento das informações que tanto saem para fora como entram de fora para dentro, tá? Então é importante verificar a velocidade com que ela trabalha. Aqui nós temos um gráfico que mostra benzinho essa relação. Tudo que vai para a memória externa e passa pelo barramento controlador tem que passar pela L2, não pode ir diretamente ao processador. E a L2 repassa para a L1 que aceleradamente, de forma acelerada, repassa a informação para o núcleo do processador. Então tá aí, ó. Se nós chegarmos a tirar essas duas caches, o processador vai ter um caminho muito longo, um caminho eletrônico longuíssimo para chegar até a memória RAM e retornar de volta com a informação. Daí o porquê que a memória cache L1 e a L2 são de sumária importância. Aqui eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui alguns processadores que eu vou querer mostrar para vocês de forma ampliada, tá? Como eu vou ampliar aqui, como a cache ela se desenvolveu durante esses anos, tá? Nós temos aqui, ó, um processador bem antigo, tá? Você vê que ele é grande, não é como os de hoje que são bem pequenos. Os de hoje eu posso até dizer que eles são desse tamanho aqui, ó, dessa área azul, tá? São bem pequenos, ou então dessa área marrom, né? São o tamanho dos processadores de hoje. Mas esse aqui é um processador grandão, usado antigamente, certo? Bom, se a gente for retirar tudo que existe ao redor, esse processador vai virar uma carroça, gente. Vai virar uma lesma, porque o que acelera ele é tudo que está ao redor aqui, ó. É tudo que está ao redor dele, tá? Como exemplo, a gente vai mostrar o seguinte, ó. Aqui em cima, nós temos algumas memórias que já são chamadas de memória cache primordiais, tá? Então aqui nós temos ao redor dele as chamadas memórias caches, tá bom? Mas se a gente virar do outro lado esse processador, a gente vai ver que aqui no meio dele, ele tem bastante cache no núcleo, próximo do núcleo do processador. Então aqui a gente já define essas caches como o fator nível 1 de aceleração do processador. E aqui desse lado nós temos uma outra cache, ó. Se você ver, essa é a cache L2, é aquela que daqui pelos pinos de baixo vão externamente se comunicar com toda a parte eletrônica, tá? Tá aqui que é o Intel, ó. Isso aqui, para quem não sabe, é um Pentium 2, tá, gente? Isso aqui é um Pentium 2, tá bom? Foi muito utilizado, fez muito sucesso há uns 20 anos atrás, tá? Vamos pegar agora o mais moderno. Aqui eu tenho um AMD. Também é antigo. Isso é um processador, um Athlon, ou um Sempron. É um Athlon, tá? Também fez muito sucesso esse processador. Aqui você pode constatar, ó, que ele também tem um núcleo, tá? Ele também tem um núcleo dele aqui no centro. Tem algumas caches prioritárias aqui ao redor dele e tem essas caches nas laterais, como você pode ver, ó, aqui e aqui na lateral, que são as caches L2 que ele possui, tá? Alguns deles podem ter até embaixo outras caches para auxiliar L2, mas veja que aqui ele não tem essa cache L2, ele é completamente sem essas caches, ó, auxiliares L2, tá? Então ele já não seria um processador tão rápido assim por falta dessas caches. Vamos pegar um outro aqui. Aqui, ó, eu tenho um outro que embaixo dele você vê nitidamente aparecendo essas caches auxiliares, tá? Que existe na parte externa ao processador, certo? Então nós temos um lado que é a parte interna do processador, essa parte aqui azul, e temos o outro lado que é a parte externa da cache L2 deste processador aqui, tá? E assim vai, gente. Então é importante
Olha aqui, nós temos outro exemplo de um processador que é blindado, a gente não consegue ver o núcleo dele, certo? Com as caches L1, mas ele permite que a gente veja na parte de trás as caches L2 externos que vão se comunicar com tudo que vai girar aqui ao redor do processador, tá? Aqui estão as caches L2 dele, para vocês verem de perto, ó. São pequenos blocos de memória, tá? Que são utilizados para sincronizar ele com todo o barramento externo aqui de fora, tá? Bom, visto que a gente já conhece a cache do processador, é importante você saber que na hora de comprar, se o seu processador tem mais cache ou menos cache. Ao final nós vamos fazer uma categorização desses processadores e você vai ver qual que tem mais cache e tem menos cache, ok? Vamos adiante. O nosso próximo tópico vai falar sobre o L3. Olha, a gente já ia esquecendo da L3, né? A L3 já é um terceiro nível de cache que está presente apenas nos processadores mais modernos da atualidade. Hoje a gente sabe que tudo que existe na internet é gráfico. O botão que você clica, aquele ícone que você arrasta, aquele gráfico que você vê se movimentando, aquele joguinho que você joga na internet, aquele vídeo que você vê no YouTube, aquele jogo pesado que seu filho roda no computador, isso tudo na realidade é processamento gráfico. Então nesse caso, hoje as tecnologias já estão mais implementadas para esse tipo de aplicação. Nesse caso, a cache L3 ela vai ser fundamental. Porque a cache L3, apesar de ser uma cache que já está dentro do processador, ela vai trabalhar especificamente com partes da placa que tem a ver com o processamento gráfico. A placa de vídeo, o barramento gráfico, as memórias gráficas que tem dentro do seu computador. Tudo isso vai ser acelerado pela cache L3. Cuidado que tem muitos processadores que não possuem essa cache L3. Depois eu vou estar falando qual que tem e qual que não tem, tá? Porque se não tiver, você pode ter um gráfico lento na hora que você for processar algo, principalmente se for 3D, tá? Então, a gente pode ver nesse gráfico aqui embaixo, que o Intel i3, que é o Intel de quarta geração, e o i5 de segunda geração e o i7 possuem a cache L3. Agora, se você comprar um i3 de primeira geração, um i5 de primeira geração, possivelmente eles não vão vir com essa cache L3. Então fica a dica aí para vocês. Se for um i3, é bom de quarta geração. Se for um i5, é bom de segunda geração. E se for um i7, nem se preocupe, ele já vem com as três caches, a L1, L2 e L3. Já na AMD, você vai encontrar a L3 nos processadores Phenom, o Athlon 2 e superiores a esses processadores. Aqui nós temos um esquema que mostra muito bem que a cache L3 é a última etapa de se comunicar com todo o resto da memória dinâmica do computador, seja memória de vídeo, memória RAM ou qualquer outra memória dedicada a coisas específicas do computador, tá? Bom, então vamos para o próximo tópico. Aí vem aquilo que eu falei no início, as tecnologias embarcadas que podem vir com esses processadores. É importante você saber, porque se você souber quais são essas tecnologias, você saberá quais recursos os seus computadores têm a mais ou a menos que outros computadores, tá? Então, vamos ver quais seriam essas tecnologias. A primeira tecnologia, e que já é muito antiga, é a chamada Hyperthreading. O Hyperthreading, ele é uma tecnologia que foi criada pela Intel, principalmente para esses processadores aqui, ó, que eu já mostrei para vocês, esses daqui, tá? Que são os Pentium 4. O Hyperthreading ele foi criado na era dos primeiros Pentium 4. Qual a finalidade? Na realidade, o Hyperthreading ele virtualiza núcleos adicionais. Ele é ideal para se você quer virtualizar um sistema dentro de outro sistema. Vou dar um exemplo. Você já tentou rodar aquele seu joguinho bem antigo, pré-histórico, dentro de um sistema já mais moderno? Não conseguiu, né? Pode conseguir sim, se você virtualizar o ambiente antigo desse jogo dentro do seu sistema mais moderno. Mas isso só dará certo se o seu computador, se o seu processador, desculpe, tiver mais de um núcleo e ele tiver essa virtualização Hyperthreading. Isso no caso da Intel, né? Então, é como se fosse a tentativa da Intel em criar já um segundo núcleo para os processadores que apenas tinham um núcleo, né? Então, nós costumamos dizer que esses processadores eram processadores de 32 bits.
já que não tinha o segundo núcleo de 32 para somar 64. Então eles virtualizavam um segundo núcleo para simular como se fosse 64 bits. Acelerava muito o computador, mas não quer dizer que o computador trabalharia essencialmente em 64 bits, ok? A outra tecnologia que foi criada pela AMD é a Hypertransport. O Hypertransport é uma aceleração da cache L2 em relação a todos os dados externos que entram para o processador. É como se a cache L2 fosse aprimorada para trabalhar quase na velocidade da L1. Rapaz, isso acelera muito o computador, certo? É uma pena que essa tecnologia não tenha sido embarcada junto com os processadores da Intel, tá? Mas o Hypertransport é muito importante para acelerar os processadores AMD. Os processadores AMD que não possuem tal tecnologia tenderão a ficar lentos, ok? Bom, a terceira tecnologia embarcada é a virtualização de dados. Bom, isso é importante porque hoje nós vivemos numa era em que todos os sistemas são virtualizados. Você costuma rodar um computador virtual dentro de uma rede, um sistema virtual dentro de um servidor, ou um sistema virtual que vai sincronizar com outros sistemas da rede. Então é importante trabalhar com essa virtualização. Os processadores Intel, nem todos estão preparados para essa virtualização. A mesma coisa acontece com os processadores AMD. Tá? Então tome cuidado e procure saber se o seu processador tem essa tecnologia de virtualização ou não. Tá? Bom, outra característica importante, e que eu não acho tão boa na minha opinião, é o processamento gráfico interno. Bom, com o objetivo, veja só, com o objetivo de reduzir ainda mais os circuitos adjacentes do processador, eles resolveram não mais usar o circuito de vídeo dedicado e colocar um microprocessador pequeno, não muito robusto, dentro do núcleo do processador. Ora, você então tem um processador normal, uma CPU normal, junto com um processador gráfico, os dois construídos num só. Veja, hoje na tecnologia atual, nós não temos espaço para tal e não temos como emular tudo que já foi criado em hardware através de software. Por quê? Porque uma placa de vídeo criada em hardware tenderá a funcionar muito melhor do que uma placa controlada somente por software. É o que está acontecendo com alguns processadores de hoje. Então isso não é uma coisa boa, porque para você criar esses dois processamentos dentro de um único núcleo, você precisará sacrificar espaço, eletrônica, cache, no caso com menos cache, e isso afetará toda a performance do processador. Então eu acredito que o correto seria você comprar um processador que não tivesse vídeo embutido e esse vídeo viesse à parte, como um circuito a mais no seu computador, para acelerar os gráficos por hardware e não por software, ok? Então isso não é muito bom, essa tecnologia embarcada. Bom, outra coisa importante é que se o seu processador for de 64 bits, quer dizer 2 núcleos ou mais, quer dizer mais de um núcleo, é importante que cada núcleo trabalhe com a sua cache individual, a sua cache separada, porque se você tiver 2 núcleos trabalhando com uma mesma cache, será um de cada vez. Já com cache independente, será os 2 ao mesmo tempo. Por isso é importante que verificar se a cache do seu processador são individuais. É muito simples, basta verificar no site do seu processador, no site do fabricante, se o seu processador trabalha com pipelines. Se ele trabalhar com pipelines, com certeza cada núcleo deve ter a sua cache. Mas se o seu processador não for pipeline, com certeza ele não trabalhará cada núcleo com sua cache. Será uma única cache para atender vários núcleos. E isso pode gerar o efeito gargalo e lentidão no seu computador. Bom, outra coisa importante é que o seu processador tem a tecnologia de Dual Line Memory. O que seria o Dual Line? Muitas pessoas já viram computadores sendo adicionados módulos de memória RAM a esse computador. Por exemplo, se o seu computador só tem 1 GB e você quer que ele tenha 2 GB, você vai adicionar mais um módulo, né? Mas é importante saber se o seu processador trabalha o Dual Line. Por quê? Se ele for Dual Line, com cada duplas de memória ele trabalhará cada vez mais rápido. Então, quer dizer, se o meu processador é Dual Line e eu usar uma só memória, eu vou ter lentidão.
Mas se o meu processador é dual line e eu trabalho com duas memórias separadas, aí eu vou ter mais rendimento e performance nesse computador, ok? Bom, a próxima coisa importante é que eu não acho tão boa assim, é a questão do overclocking, tá? Overclocking foi um termo criado para dizer que você está passando dos limites, que você está acima do limite imposto pelo fabricante. Resumindo, todos os processadores têm um clock máximo, como eu falei, o clock interno e o externo. Mas tem pessoas e placas e circuitos especiais desenvolvidos para overclocking que tentam passar por cima desse limite. Ora, o fabricante sabe o que está fazendo. Se ele impôs esse limite, ele sabe até onde a degradação física, a degradação eletrônica do componente pode ocorrer. Então procure não fazer overclocking em seu computador, porque você vai ter degradação física de componentes, ok? Não é bom porque fica rápido, mas é ruim porque acaba com o seu físico do computador, tá? Então vamos ter cuidado com isso daí. Bom, o nosso próximo tópico agora fica a classificação tão esperada minha que eu vou dar para os processadores de todos os dois fabricantes, tanto da Intel quanto da AMD. Eu vou começar inicialmente dando notas a esses processadores. O que tiver nota abaixo de 5, com certeza é um processador muito ruim, tá, gente? Na minha opinião, vejam bem, essas notas quem está dando sou eu, na minha opinião. Não quer dizer que eles realmente tenham essa classificação em relação ao fabricante, mas na minha experiência eu já usei mais de 80 ou 90 mil computadores passaram pela minha mão. E eu consegui saber quais têm os melhores processadores e mais rápido e quais têm os piores processadores e mais lentos. Então fica aí o registro de que essa classificação é minha, ela não é do fabricante, tá? Bom, então vamos começar pelos piores de quem? Piores da Intel. Vamos começar. Aqui eu vou logo mostrar as notas, para não ter muito suspense, tá? As notas de algum desses processadores aí, ó. Tá aí as notas. Deve ter tem um 6 ali no meio que deve ser um processador razoável. Então vamos ver um por um e eu vou comentar eles. O primeiro processador que, olha, tenham cuidado ali, viu? O primeiro processador é o Centrino. O Centrino, ele foi um rebate-bate da Intel na tentativa de melhorar um processador que nunca fez muito sucesso no mercado deles, um processador antigo, que depois eu vou dizer para vocês qual é já. Mas o Centrino, procure não dar muita importância a ele, porque ele é uma tentativa mal sucedida de melhorar um processador antigo deles, tá? Que é justamente este aí, ó, o Celeron. Celeron lembra muito celeridade, né? Para quem é advogado aí deve saber que celeridade quer dizer rapidez, fluidez, saída mais rápida, mas não é exatamente isso, isso apenas foi um golpe de mercado. Celeron, que significaria celeridade de melhorar a saída das coisas, ou vamos dizer, uma fluidez mais rápida, não tem nada disso, gente. O Celeron foi um processador feito para um mercado low-end, de pessoas que não podiam pagar tão caro por processadores melhores. Então a Intel criou o Celeron com menos cache, menos clock, menos L1, menos L2, às vezes nem tinha L2, justamente para as pessoas poderem comprar um processador barato. Mas é como eu falei, o barato pode significar pior e mais lento. Foi o que aconteceu também com a tecnologia Centrino, que tentaram melhorar, mas no entanto fizeram deixar pior ainda, né? Então daí a nota 3 e a nota 4 para esses dois processadores. O próximo processador vem os primeiros Pentium 4, gente. Eram computadores caríssimos, muito caros e não valiam o valor que você pagava. Primeiro porque toda a tecnologia embarcada nele eram placas enormes para um processador muito lento, que quase não tinha cache. Apesar de ter um núcleo melhorado e tecnologia de execução de instruções melhorada, eu acho que foi só isso que melhorou, foram as instruções de execução, mas a tecnologia era tão grande e tão cara que, só para você ter uma ideia, a memória RAM mais adequada para ele custava o mesmo preço da placa principal. Então, quer dizer, era muito gasto para pouca performance. Então, muita gente começou a usar esses tipos de processadores apenas em meros servidores que não deram muito certo. Por isso que fica aí minha nota 5 para ele.
O próximo processador é o Celeron M. O Celeron M já é a versão, foi a primeira versão para notebooks do precioso e ruim Celeron que já existiu há tempos atrás, que eu acabei de explicar. Então, eles pegaram o que existia de pior e meteram no notebook e chamavam de Celeron Mobile. Celeron Mobile, quer dizer, é um Celeron móvel que você podia levar no notebook, mas Deus do céu, como eram lentos esses notebooks, tá? Como eu falei, Celeron significa low end, quer dizer, pouco preço para um mercado populacional que não pode pagar tanto por um bom computador, tá? Tomem cuidado. Quem comprou ou já deixou de usar esse computador está fazendo um favor para si mesmo. Então vamos para o próximo. Aí vem o Pentium M. O Pentium M já foi a versão mobile dos primeiros Pentiums, da época do Pentium 100, do Pentium Pro. Então eram Pentiums que na realidade eles tinham pouca performance porque herdaram as tecnologias dos primórdios do Pentium, tá? Não são os Pentiums mais atuais. Quem tem um Pentium M pode achar que ele é um Pentium super moderno. Não, não é nada disso. O Pentium M é um Celeron um pouquinho melhorado que embarcou as tecnologias do Pentium antigo, tá? Por isso fica ainda a minha nota 5 para ele. O próximo processador é o Centrino Duo. Olha aí, mais uma vez a Intel tentando fazer os computadores low-end deles serem comprados por uma pichincha, mas não vale nada porque eram super lentos esses computadores. Tá? O Centrino Duo foi a primeira tentativa que a Intel fez de colocar os dois núcleos em um Celeron para poder vendê-lo como se fosse um Centrino. Mas o que adianta fazer tudo isso se você reduz clock, reduz cache e torna o processador ainda mais lento? Então, para mim não tem tanta finalidade assim. Então vamos ao Intel Core Solo. Esse aí é que eu não entendi mesmo. Como é que eles pegam um processador que já tinha dois núcleos, melhoram colocando mais cache e mais clock e dizem que agora é um núcleo só? Gente, pelo amor de Deus, se era dois núcleos, por que não manteve dois núcleos? Não, eles quiseram baratear ainda mais, tornar o computador mais ruim e baratear ainda mais com um processador super baratinho, tá? Eu digo super barato, quando eu estou falando super barato, eu quero dizer que o preço no fabricante é barato. Sabe Deus o preço que o lojista vendeu isso daí. Teve gente que comprou esses processadores por uma fortuna e não eram o que mereciam, tá? Vamos para o próximo então. Aí vem o Celeron M, que foi um relançamento do antigo Celeron M com um pouquinho mais de cache e um clock um pouquinho mais alto. Mas mesmo assim ele não se compara nem um pouco aos processadores de meia época ou atuais. Por isso que vai minha nota 4, porque eles teimaram ainda no mesmo erro. Vai a nota 4 também para o Celeron D, que foi só uma nova máscara que deram para o Celeron Duo. Eu não sei se eles trocaram só o logotipo ou o que fizeram, mas era a mesma performance, a mesma cache, dois núcleos muito mal elaborados, tá? Então fica minha nota 4 mesmo, porque foi ainda uma persistência de erro deles, tá? Muito bem, aí veio o Pentium M, foi uma melhoria do antigo Pentium M, tá? O que teve de bom nesse processador é que ele já embarcou tecnologias já mais aprimoradas, já coisas mais atuais, tá? Em relação ao Pentium M antigo. Por isso que vai minha nota 5 para ele. Bom, e novamente lá vem o Celeron com um novo nome, o Centrino 2, né? Nada mais é do que uma roupa nova, uma cara nova para o Centrino Duo. Então quem teve um Centrino Duo é a mesma coisa de ter um Centrino 2, não faz diferença. A importância só é que ele veio para suprir e ser utilizado em placas atuais. A diferença é essa: o Centrino Duo era usado em máquinas antigas, o Centrino 2 é um Centrino Duo usado em máquinas novas, mas a tecnologia, a performance, a cache e o clock era a mesma coisa. Por isso que fica a minha nota 5 para ele. Foi uma tentativa ainda de manter o mesmo erro. Bom, aí vem o Centrino Atom. O Centrino Atom, ele já foi uma mesclagem de alguma coisa nova que estava saindo e eles quiseram implementar no Centrino, tá? Mas não deu muito certo, por isso que fica a minha nota 4. E depois vem o Atom. O Atom, como eu já mostrei naquele gráfico de família de processadores, ele foi um processador mal sucedido, porque eles tentaram baratear o processador de tal forma que ele ficou tão minúsculo, tão pequeno, para ficar tão barato,
que computadores que deveriam ser vendidos a meros $100 foram vendidos no Brasil com ele por até R$1.000, quer dizer, 500% em cima do valor. Então eu não entendo como é que pode uma coisa tão lenta, tão pequena, tão simples, que não é um supercomputador, ter sido vendido tão caro aqui no Brasil, né? Por isso que eu vou mostrar agora para vocês o logotipo dele, né? Que é esse que está aí, e tenham cuidado. Se você já comprou um computador com esse logotipo, eu só posso dizer, sinto muito. Revenda o seu computador e compre outro, porque você deve estar com problema de lentidão, tá? Quem usa o Linux é que deve achar bom e deve rir com essa história toda, porque um computador Atom com Linux, ele até inicia 7 vezes mais rápido do que usando o próprio Windows, tá? Então tomem cuidado aí com esse processador. Bom, outra coisa que alguns fabricantes de notebooks fazem, e que eu acho deverasmente criminoso até, é usar esse logotipo aí em cima do notebook e não informar qual é o processador que vem no notebook. Isso é até uma prática um pouco criminosa, porque o cliente não sabe nem o que está comprando de processador dentro desse computador. Então tome cuidado em comprar notebooks ou computadores que venham com esse tipo de logotipo, tá? Bom, agora eu vou falar para vocês do que eu não recomendo comprar da AMD. Se comprou, fica o meu sinto muito aí, tá? Você vê que as notas também são baixas, tá? Não são notas altas. Eu acho que para mim dar uma nota 10 num processador, ele tem que ser bom pra... Desculpa a expressão, ele tem que ser bom pra caralho para poder ter uma nota 10, tá? Então vamos lá. Vamos começar com o Duron, o antigo Duron. O Duron vem de uma época antiga, onde as máquinas AMD elas eram até rápidas, mas ele sempre teve um problema. O problema da cache ser muito pequena, o clock dele não ser muito alto e ele aquecia muito, tá? Para quem nunca viu, eu vou mostrar para vocês o processador mais quente que já houve na história da informática, tá? Esse processador, brincando, ele poderia chegar até perto dos 278 graus, tá bom? 278 graus, é muita temperatura, gente. E o Duron não ficou muito atrás. Ele, sem o dissipador, ele chega a 300 graus em meio segundo. Sem o dissipador, é claro que ele queimaria. Mas muita gente já fez experiência com ele, tem até um vídeo no site do Tom's Hardware Guide, que eles colocam um processador desse para funcionar sem o dissipador e o processador simplesmente evapora, ele vai embora, queima total, tá? Então ele era rapidinho, mas fica a nota 4 porque ele tinha um clock baixo, cache baixo e aquecia demais, por isso queimava com facilidade. Bom, aí vem o Sempron. O Sempron já foi uma reinovação da AMD na tentativa de deixar o computador menos quente e compensação um pouquinho mais ágil. Por quê? Porque o Sempron já foi uma reinvenção do Duron. Então ele já vinha com uma cache um pouquinho maior, tá? De alguns kbytes são maior. Não quer dizer centenas de kbytes maior, mas alguns kbytes maior. E até que dava para o gasto, para fazer algumas pequenas coisas com sistemas operacionais antigos, tá? Mas o único problema dele é que ele não durava muito, não era um computador durável. Por isso fica aí a minha nota 3 para ele. Aí vem o Athlon, que era um processador amplamente rápido até demais para os padrões dele. Ele fazia de tudo, desde de executar programas complexos, também como programas comerciais e programas gráficos em alta velocidade. Mas fica minha nota 4 porque, como eu mostrei para vocês, o Athlon foi o processador que mais aqueceu na história da informática. Então fica aí essa minha nota para ele. Bom, depois vem o Athlon XP, porque nesta época o Athlon XP já existiu o sistema operacional Microsoft Windows XP, e o Windows XP era amplamente utilizado. Então a AMD lançou um Athlon que, com esse nome, esse codinome XP, para compatibilizar melhor as instruções matemáticas e de mapeamento de memória com o sistema operacional que fazia sucesso na época. Então a gente dizia o seguinte na época: quem tem um Athlon XP tem um Athlon melhor do que um Duron ou um Sempron, com certeza. Por isso que fica a minha nota 5 para ele. Bom, paralelamente ao Athlon XP, a AMD tentou lançar um super processador chamado FX, AMD FX. Teve um amigo meu, Rafael, abraço aí para ele, que tentou montar uma máquina com esse processador. Só que a AMD, não tendo o que fazer,
fez com que 90% das famílias desse processador e da série de fabricação dele fossem bloqueadas de fábrica. Então você tinha que praticamente pedir para a AMD desbloquear o seu processador. Então teve muita gente que comprou isso esperando ter uma super máquina e a máquina não funcionou porque o processador já vinha bloqueado de fábrica, tá? Por isso que tem aí a frase, eu coloquei abaixo da sigla FX, chamada unlocked, quer dizer, faz destravar, né? Porque não era qualquer um que destravava um processador desse. Por isso fica aí minha nota 5. Mas era interessante que ele já era revolucionário, esse processador, porque ele já vinha com algumas características físicas e tecnológicas muito à frente do tempo dele. Bom, já indo ao mercado de notebooks, a AMD lançou o AMD Thurion. Foi uma época em que os notebooks da AMD vendiam bastante com esse processador. Até porque ele já era um processador de 64 bits, ele foi um dos primeiros processadores de 64 bits. Não esquecendo de falar que o AMD FX também era um processador de 64 bits, se não foi o primeiro da AMD. E o Thurion já era um processador mais simples para ser utilizado nos notebooks da AMD. Só que ele só tinha um problema, aliás, dois. O primeiro de todos é que ele aquecia bastante, então você tinha que usar um notebook num ambiente controlado. E segundo, que ele era um processador que tinha menos cache do que os outros processadores antecessores a ele, ou antecessor mesmo ao FX. Então, resumindo, ele era um pouco lento. Não era lento demais, mas também não era rápido demais, tá? Por isso fiquei na nota 6 aí para ele. Mas aí saiu uma versão meio que melhorada dele, chamado Thurion X2 Ultra 64, mas eu dei uma nota menor porque esse aquecia pra caralho, gente. Esse aí era um aquecimento que você não tinha como controlar, as suas mãos suavam no notebook de tanto aquecimento que ele tinha, tá? Então quem teve um notebook com esse processador com certeza já queimou, deu defeito ou já passou adiante o computador, tá? Bom, aí em contrapartida, em paralelo ao AMD Thurion, a AMD lançou um outro processador chamado AMD Sempron. O Sempron já era um processador light-end, quer dizer, era mais barato, mas em compensação era bem melhor que o processador Sempron do início, lá do início da nossa lista. Por quê? Porque ele já tinha tecnologias já mais embarcadas, já era compatível com as tecnologias mais avançadas dos outros fabricantes, um soquete aprimorado de encaixe ao processador, e tudo nele já era melhorado. Então por isso que fica a minha nota 5 em relação a 3 do outro Sempron, tá? Mas não quer dizer que é uma máquina rápida, porque Sempron na AMD significa low end ou light end, ou melhor, é um processador que é mais baratinho porque tem menos cache e menos clock, tá? Então por isso não recomendo você usá-lo para um bom ou rápido computador. Ele na realidade é bom para um computador mais lento e que vai realizar tarefas mais simples. Bom, e logo tempo depois a AMD lançou a série A, que nós podemos chamar de A2, A4, A6, A8, A10, A80 ou qualquer outro nome. Tenham cuidado porque esses processadores foram uma tentativa de imitação da AMD a comparar com aquele Atom da Intel, o Atom da Intel. Não sei se vocês lembram que eu falei dele ainda há pouco. Então esse A-Series é uma tentativa da AMD de criar processadores bem pequenininhos no intuito de baratear a venda do computador no geral e colocar também o processador gráfico embutido. E nós já vimos que o processador gráfico embutido também significará lentidão no computador. Por isso fica aí a nota 6 pela inovação, mas não é 7, 8 ou 9 ou 10 porque ainda é um processador ainda lento, ok? Bom, aí vem a série E1 da AMD. Gente, essa aí é de matar, tá? Porque o próprio nome do slogan dele já diz Essential, quer dizer essencial. Ele é um processador só para você fazer a máquina funcionar, acessar a internet, redigir um texto e olhe lá, tá? Porque ele não vem com quase nada de cache, o clock interno dele é muito lento e o externo dele é abaixo da metade, como nós aprendemos. Então é um processador que veio também para baratear os computadores da AMD, mas não tem tanta performance quanto esperado, tá? Vou fazer uma pausa aqui para tomar uma água e retorno já já, tá? Bom, gente, retornei aí depois de tomar a minha aguinha, né?
porque a gente fala muito e não tem tempo de tomar uma água, né? Então, agora estou com a garganta 100%, vamos continuar a nossa apresentação. Então, já vimos aqui quais são os piores processadores da AMD. Agora, vamos ver aqueles que eu recomendo, tá? Eu recomendo comprar tanto de um fabricante Intel como a AMD. Então, vamos ver primeiro os recomendados da Intel. Vou dizer o porquê vale a pena comprar equipamentos e notebooks com esses processadores. Começamos pelo Pentium 4. Ora, falamos mal do Pentium 4 lá na outra tela, né? Na outra tela de instrução. Mas esse Pentium 4, ele merece uma nota mais alta porque foi uma melhoria e tanto do Pentium 4 antigo. Tanto que ele vem ali no slogan dele, se você prestar atenção, vem uma sigla chamada HT, que já é a implementação daquela tecnologia que eu expliquei para vocês, do Hyperthreading, que vai fazer com que aquele seu processador de um núcleo trabalhe como se fosse de 2 núcleos. Então, quer dizer, ele é um processador matematicamente mais veloz, tem cache de maior quantidade, tem um clock mais alto e tem a tecnologia Hyperthreading. Então, quem tem um computador antigo com esse processador, com certeza ainda deve estar utilizando ele até hoje. E eu garanto que se você usar Linux e usar neste processador, você terá uma máquina e tanto de veloz, tá? Por isso fica aí minha nota 7 para ele. Então vamos para o próximo processador. O próximo já é uma reinvenção ainda melhor desse processador falado anteriormente. Essa Extreme Edition do Pentium 4 HT é chamado de Extrema, edição extrema, porque ele vem com uma cache muito grande, vem até 1 mega, 1 mega e meio, e tem versões dele com 2 mega de cache L2. Isso acelera muito o barramento externo dos outros periféricos internos do teu computador, tá? Então por aí fica aí a minha nota 7,5 para ele. Bom, nota 8 eu vou dar para o Xeon. Só que o Xeon tem um problema. O Xeon ele não é um processador que foi muito utilizado por usuários comuns. Ele é um processador que é utilizado principalmente em grandes servidores. Quem já comprou um servidor da Dell antigo, um servidor de outras empresas da HP, por exemplo, já deve ter pagado muito caro, até 10 mil reais, no equipamento de um servidor que vem com este processador. Então, quer dizer, é um processador nota 10? Estou até dando nota 8 para ele. Por quê? Porque ele é caro demais, não é qualquer um que pode comprá-lo. Por isso, ele é muito bom, muito rápido, muito preemptivo para questões de aceleração e de servimento de rede, mas em contrapartida, ele é muito caro, não é qualquer um que pode comprá-lo. Por isso fica aí minha nota 8 e não minha nota 10, tá? Bom, aí vem nota 9 para o Itanium. O Itanium ele teve duas versões dele. Teve a versão 1, que é o Itanium normal, que nós chamamos, que não deu muito certo. Depois relançaram uma nova versão mais compacta dele, chamada Itanium 2. Mas eu não dou nota 10, apesar de ele ser um computador hiper veloz, eu não dou nota 10 porque ele é muito caro, tá? Assim como o Xeon. Então por isso fica aí como o processador mais veloz da Intel, mas em compensação não é tão acessível ao mercado. Porque só um processador desse vai custar em média de 3 mil a 5 mil reais. Não é qualquer um que pode dar 10 a 15 mil reais num computador que tem esse processador, ok? Então vamos para o próximo. Aí vem o Pentium D. O Pentium D é interessante porque ele foi a primeira tentativa da Intel a lançar um processador com núcleo duplo. Na realidade, ele tinha 2 núcleos que trabalhavam como um só. Resumindo, trabalhavam em parceria. Você via um núcleo, mas sabia que ali você tinha 64 bits de processamento. Apesar de ele não mostrar os núcleos separados, mas você tinha um núcleo de 64 bits. Então fica minha nota 6 por essa implementação da Intel de criar o primeiro processador verdadeiramente de 64 bits. Tá? Bom, aí vem o Pentium Extreme. O Pentium Extreme ele já era um processador de 2 núcleos, mas ele tinha muito mais cache do que o seu antecessor, por isso que fica a minha nota 7 em comparação à nota 6 do seu antecessor. Bom, aí veio o famoso Core Duo, que era um processador que tinha 2 núcleos, mas trabalhavam independentes. Então, olha só, aí a gente já tinha 64 bits reais, trabalhando a 2 núcleos de 32 bits, cada um com seu trabalho independente. Então, resumindo, verdadeiramente você tinha 2 processadores em um só. O único problema dele é que existem versões dele com a cache muito baixa,
tanto a L1 como a L2, logo nos primeiros modelos lançados e vendidos. Então não foi uma coisa muito justa do fabricante em lançar um processador tão bom, mas com pouca cache. Então fica a minha nota 6,5 para ele. Bom, o próximo processador é o Core 2 Duo. Ué, qual a diferença do Core 2 para um que não tem Core 2 e sendo Duo? A diferença é que neste processador você já tem tudo separado. Você tem caches para cada núcleo separado, você tem cache L2 separados para cada núcleo e você tem 2 núcleos trabalhando a 64 bits. Então você podia até rodar sistemas operacionais de 128 bits já num processador desse, né? Então já era um grande avanço para a época. Além do mais, esse processador ele tinha bastante caches acima de 1 MB, de 2 MB, e a L1 já com 32 KB ou mais. Então por isso que esse processador ganha minha nota 7 aí na minha classificação. Bom, já o Core 2 Extreme, o que ele tinha de tão extremo, de melhor que o outro não tinha? Na realidade eram as implementações tecnológicas. Esse era um processador tão caro que não foi muito embarcado em alguns notebooks que foram vendidos aqui pelo Brasil, tá? Em outros locais, em outros países, ele pode até ter sido vendido em alguns notebooks, mas aqui no Brasil, infelizmente, ele foi usado apenas por entusiastas que montavam os seus próprios computadores, ou se aparecer 1 ou 2 notebooks em algum mercado, já deve ter sido vendido, mas com um extremo cuidado, porque por ele ser assim, ele tende a aquecer mais. Ele vinha com mais cache, mais núcleos aprimorados e tinha um clock muito alto, chegava até a 3.6 GHz para a época, o que fazia ele aquecer muito. Por isso que eu acredito que ele foi usado mais por entusiastas que gostariam de montar os seus computadores extremos do que propriamente notebooks, tá? Eu pelo menos nunca vi nenhum notebook escrito com esse processador, tá? Bom, aí vem o Core 2 Quad. Gente, esse aí é excelente. Por quê? Porque já foi a primeira vez que a Intel lançou um processador com 4 núcleos trabalhando a 32 bits cada. Então você tinha aí 128 bits reais de trabalho, tá? Cada núcleo com a sua cache. Ele era chamado de 2 Quad, por quê? Porque cada par dos 4, no caso 2 pares, trabalhavam em parceria. Então você tinha 2 processadores de 2 núcleos cada, dando um total de 4 núcleos, né? E fica a minha nota 8 porque esse processador é bem rápido. Ele tem caches aprimoradas de boa quantidade, a L1 de 32 KB, tá? E ele é bastante rápido, chegando a clocks até de 3.6 GHz, só que ele não sai tão barato assim. Bom, depois vem a geração atual de processadores da Intel, que é o i3, como a gente já conhece, né? O processador i3 já é uma nova geração da Intel, onde toda a arquitetura de circuitos externos, de barramento de vídeo, de circuito de memória RAM, os tipos de memória RAM, os tipos de placa de vídeo, circuitos de áudio, tudo já vem para uma tecnologia nova chamada de PCI Express. Se você não conhece a PCI Express, basta imaginar que ela hoje é a tecnologia usada por quase todos os computadores da atualidade. Então esse foi o primeiro processador da Intel a usufruir e se compatibilizar o máximo possível com essa nova tecnologia, tá? Então ele herda tudo que os outros herdaram anteriormente, tá? E com mais novas tecnologias, por isso fica a minha nota 7,5. A única coisa a desejar desse processador é que as primeiras versões e as primeiras gerações de lançamento dele não tinham a cache L3, é uma pena, mas os processadores i3 já de quarta, quinta geração já possuem a L3, tá ok? Então procurem saber qual é a geração do seu i3 que você está comprando. Bem, o próximo vem o i5. O i5 é muito bom, tanto que eu vou dar nota 8 para ele, porque desde a segunda geração dele, todos eles já vinham com a cache L3 e circuitos aprimorados, principalmente para aplicações gráficas. Então se você quer um computador que não seja o mais caro, mas que tenha aplicações gráficas bem avantajadas, seriam os notebooks e computadores montados com esse processador. É claro que aí, no caso da aplicação gráfica, vale a receita de uma boa placa de vídeo, né? E ele alcança clocks bem alto, existem versões dele de até 3.6 GHz. Bom, aí vem o nosso top de linha, que é o i7 dos processadores para população desktop.
O i7 já é um processador muito robusto, porque tudo que existe tecnologia já é compatível com ele. Ele vem com caches altamente altas, não só a L2, mas a L3 também. E a L1 dele pode até passar dos 32 KB em algumas versões dele. Só que é um processador muito caro, tá? Só o processador deve custar em torno de R$1.000. Então, quer dizer, vale a pena investir mais nesse processador e ter um computador hiper veloz. Por isso fica aí minha nota 8.5 para ele. Só não dou 10 por causa do preço, tá, gente? Vamos agora, então, continuando o nosso tutorial e continuando com a minha classificação, vamos agora fazer a recomendação dos AMD. Quais são os AMDs que realmente eu poderia comprar e ter segurança de que eu não estou comprando gato por lebre, né? Vamos começar com as notas. Você vê que tem nota 7, tem nota 8, olha, tem uma nota 9 ali, né? E tem uma recomendação aqui embaixo. Vamos ver o nosso primeiro nota 6. Bom, aí vem o Sempron. Aí, peraí, eu não falei do Sempron nos piores? Mas veja lá, ele pode ser um processador ruim para quem quer fazer muita coisa no seu computador, mas pode ser o processador ideal para quem quer fazer pouca coisa no seu computador. Por exemplo, se você é estudante e só precisa do computador para acessar a internet, pesquisa e redigir texto, esse é o processador ideal e vai sair barato ao seu bolso. No entanto, e você terá também um bom computador. Bom, o próximo é o AMD Athlon 64. Esse Athlon ele foi a primeira vez em que a Intel, que a AMD lançou um processador de 64 bits reais, tá? Só que o Athlon, ele só tinha um único núcleo de 64 bits com uma única associação de cache L1 e L2. Então quer dizer, ele era uma única linha só de 64 bits para tudo, certo? Mas o que é legal dele é que ele já vinha com uma cache bem mais superior que a do Sempron. Só para você ter uma comparação, o Sempron ele vinha com 256 KB de cache e o Athlon 64 já foram os primeiros processadores da AMD, já de 64 bits, a virem com 512 KB de cache, né? O que já é uma grande vantagem. Por isso fica aí esse meio pontinho a mais nele aí. Bom, ao mesmo tempo a AMD resolve lançar o Athlon FX, que seria a combinação daquela tecnologia embarcada do FX com o Athlon atual. Mas aí é que está o problema. O Athlon FX ele vai sofrer o mesmo paradigma do bloqueio que houve no FX antigo da AMD. Por isso não recomendo comprar ele, a não ser que ele já venha desbloqueado de fábrica. Mas ele tem todas as vantagens que o FX e o processador Athlon 64 tem. Então é uma boa opção se ele já vier desbloqueado de fábrica. Bom, aí vem depois o Athlon X2 64. O X2 aí significa que ele já é dois processadores Athlon trabalhando a 64 bits em união. Resumindo, são dois processadores de 32 trabalhando em linhas separadas para fazer 64 bits num sistema de computador. O interessante é que esse tipo de processador já vinha com uma cache até de 1 MB ou superior, mas a L3 ainda não tinha sido inventada nesses processadores. Por isso que fica aí somente a minha nota 6,8 para ele. Nota 7 eu vou dar para o Athlon 2. O Athlon 2 X4 já foi o primeiro processador da AMD a ter realmente 4 núcleos, a serem realmente 2 processadores em um, a ter 4 caches separadas, aliás, 4 linhas de cache, separadas linhas, e já vim com o primórdio de uma L3, que acelerava os barramentos e circuitos adjacentes controlados por esse processador. O próximo já foi o Phenom. O Phenom vale minha nota 7 para ele, porque ele foi o primeiro núcleo de 64 bits da AMD a trazer o L3 completo. Então, se você comprava um processador Phenom, você já tinha uma aceleração máxima gráfica para o seu computador, porque a L3 dele era mais completa do que a L3 de alguns processadores Intel. Então, fica aquela recomendação. Se você pretende montar uma máquina rápida para fazer edições gráficas, recomendo o Phenom, porque a L3 dele já é preparada para esse tipo de edição gráfica, principalmente se for animação ou gráfico 3D, tá? Bom,
Aí depois vem o Phenom FX, como eu falei, cuidado com a sigla FX porque pode vir bloqueado de fábrica, tá? Mas esse Phenom FX, o que ele tem de melhor em relação ao Phenom anterior é apenas as tecnologias embarcadas, mas todas as outras características do FX e do Phenom tradicional estão na mesma com esse processador, por isso eu não vou dar uma nota maior para ele. Bom, aí vem o Phenom 2, que já são dois processadores de Phenom dentro de um só, com dois núcleos de 64 bits. Nesse processador você já poderia até rodar sistemas e softwares de 128 bits, né? Olha que legal. Já pensou você fazendo edições gráficas 3D de animação num processador de 128 bits com uma cache L3 completa? Esse seria o processador ideal, tá? E o interessante, que vale aqui a máxima que todo mundo já conhece, é que os processadores AMD eles tendem a ser um pouco mais baratos que os processadores da Intel. É por isso que eu não entendo por que a Intel cobra tão caro pelos processadores dele, né? E olha que há muito tempo atrás a AMD fabricava processadores para Intel. Bom, depois vem o Phenom 2X4, que é melhor ainda. Olha, são 4 núcleos trabalhando no único processador gráfico, né? Imagina só a aceleração gráfica que você vai ter, além da cache 3 completa. Depois a gente vai ter o Phenom 2X6, que foi um processador que rarissimamente circulou aqui pelo Brasil pelo seu alto custo. Esse processador chegava perto dos R$1.000 e notebooks com eles eu nunca vi. Vale a pena citar que os processadores Phenom, se teve algum notebook com eles, eu não cheguei a ver, mas muitos entusiastas de estúdios gráficos montaram bons servidores e boas máquinas de edições gráficas com esses processadores. Bom, vamos falar do Opteron. O que o Opteron tem de diferente? Primeira coisa, a gente tem que lembrar que o Opteron já é um projeto antigo da AMD. Ele já vem desde aquela época do Atom Rabo de Fogo, que é aquele Atom que eu acabei de mostrar para vocês, que o bicho só voltava a pegar fogo esse cara aqui, ó. Então o Opteron, ele já vem desta época, o projeto dele. Qual é a síntese desse projeto? É criar um processador robusto, com muitos núcleos, com linhas de cache altamente aceleradas para que não tivesse aquele efeito gargalo entre o externo, a L2 e a L1, né? Já que o clock externo é mais lento que o clock interno. Então ele foi criado para evitar todo esse tipo de gargalo. Mas o único problema é que ele não podia trabalhar sozinho. Você tinha que ter placas específicas, placas grandes, que pegasse 2, 3 ou 4 desses processadores. Então, quer dizer, eram computadores caríssimos, usados só para servidores, foram vendidos já em servidores da Dell, em servidores da HP, e vale a pena citar aqui, não sei se vocês lembram, de há muito tempo atrás, aquele filme B-Movie da Abelhinha. Ele foi considerado, na história do cinema, como o primeiro filme totalmente digital 3D, realizado completamente por computadores. E se você vê naquelas entrelinhas que sobem, quando termina o filme, que sobe, você vai ver lá no final dizendo que todas as animações foram criadas em computadores AMD, usando processadores Phenom e processadores Opteron. Então fica aí a prova do que eu falo é verdade, de que aplicações gráficas e animações é melhor fazer no AMD do que no Intel, tá? Bom, aí também tem o Opteron de 6 núcleos de 64. Esse aí é o bambambam de todos os computadores mais velozes que você pode ter numa rede ou até num servidor. Mas eu estou até dando nota 9 aqui para ele, mas o único problema é a questão, como eu falei, é grande, você tem que ter placas grandes que peguem vários desses processadores, mas o resultado final vale a pena. Você vai ter um dos computadores mais velozes do mundo usando aí na sua casa ou na sua rede, né? Como servidor, é claro. Bom, o único problema é os novos processadores da linha A, que a Intel está lançando, que é o A10, o A60 e o A80. Esses processadores até que são razoáveis, eles não são processadores que deixam a sua máquina tão lenta, como eu citei anteriormente nos não recomendados. Mas fica aí a dica, você está vendo que lá no finalzinho debaixo dele está escrito quad-core. O quad-core significa que esses foram relançados com 4 núcleos. 4 núcleos você já sabe o que quer dizer melhor processamento de cache, de linha de cache. Então fica aquela dica. Se você for comprar um A10, um A60 ou um A80, verifique se ele é quad-core.
Se ele for quad-core, ele ganha minha nota 7. Por quê? Porque ele vai ser mais rápido do que os primos dele que não são quad-core. São dual-core ou single-core, né? Um núcleo e 2 já não é o suficiente mais para essa linha de processadores, tá, gente? Então, vamos agora encerrar nosso tutorial sobre os processadores, dando algumas recomendações finais que é importante. Primeiro, não compre o processador pelo preço, só compre pela tecnologia mais nova que ele tem, moderna e completa, tá? Não compre processador com meia cache, com menos núcleos, que venha com a cache pela metade, ou que seja low end ou light end, porque esses processadores, apesar de muito baratos, eles são muito lentos, tá, gente? Bom, outra coisa que o vendedor tem que informar para você sobre o processador que você está comprando. Em primeiro lugar, qual é o clock interno, qual é o clock máximo que ele alcança. Quanto maior, melhor. E qual é o clock externo que ele trabalha, tá? Porque se, como eu falei para vocês, se o clock externo for menos da metade do interno, você vai ter com certeza uma máquina lenta. Outra coisa que você tem que ver é quantos números de núcleos a CPU ou o seu processador tem que ter. Porque se ele tiver apenas um núcleo, ele vai ter lentidão, porque tudo vai ter que passar por um único controlador de núcleo, de dados matemáticos e barramentos. Já se ele tiver mais de um núcleo, ele poderá dividir o trabalho dele com outro núcleo, acelerando ainda mais o tempo de resposta do seu computador. Então, tem processadores de 2, 4, 6 núcleos ou mais. É claro que isso vai influenciar no preço, mas quanto mais núcleos, melhor para o rendimento e performance do seu computador. Outra coisa que você tem que ver é a quantidade de cache L1, L2 e L3, e se possui a L3, né? Porque como eu já expliquei para vocês, tem muitos processadores aí que não possuem a L3, né? Que são de meia época ou antigos, certo? Porque ainda se vende, tome cuidado que ainda se vende computadores aí como novos, mas usando processadores de meia época, que são processadores não novos. Se diz novo, mas não é novo o processador, né? Então tome cuidado com isso daí. Outra coisa que você tem que ver é qual é a revisão, a família e a geração do seu processador, da sua CPU. Como eu falei no caso do i3, do i5, do i7, esses três mais novos da Intel, eles possuem gerações, primeira, segunda, terceira, quarta geração. E você tem que comprar sempre a geração mais nova, porque ele é corrigido, preemptivo a erros, tem maior aceleração e mais cache, dando um resultado final melhor na performance do seu computador. Então tem que verificar isso daí. Outra dica importante é se ele possui sistema de vídeo integrado. Como eu falei para vocês, é bom comprar um notebook ou um computador em que o sistema de vídeo ele é separado e não integrado, construído dentro do processador. Esse negócio de construir o vídeo dentro do processador vai engolir espaço, vai faltar espaço para que se coloque mais caches e outras tecnologias dentro do processador. O recomendado é que o circuito eletrônico do seu computador tenha um sistema de vídeo de hardware ou um processador de vídeo separado do processador central. Isso vai acelerar em muito o sistema de vídeo do seu computador. E fazer também a cache L3 trabalhar com esse sistema de vídeo separado. Daí é que eu digo que a L3 só tem vantagem se o seu sistema de vídeo for um circuito separado, para que trabalhe com a L3 em perfeição total. Senão não vai ter grande vantagem ter uma L3. Bom, a qualidade de sistema de dissipação de calor que ele vai ter. Gente, isso é um problema em alguns computadores de mesa e notebooks. Hoje, a maioria dos notebooks tem a sua vida útil limitada por causa do aquecimento. Eu vou dar uma grande dica que eu vou repetir nos vídeos futuros sobre os notebooks, tá? Algumas dicas importantes. Não use seu notebook na cama, no sofá, no colo, no travesseiro, na rede, do pano da rede, porque tudo isso retém calor e não deixa trocar o calor com ar frio. E isso diminui e prejudica a vida útil do sistema de ventilação e refrigeração do seu notebook, tá? Procure também usar o seu PC de mesa em lugares que tenham ventilação arejada ou que tenham ar-condicionados, para que você possa ter o seu computador trabalhando mais ou menos num ambiente de entre 22 a 26 graus, que é a temperatura máxima ideal para qualquer computador. Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui para vocês um sistema de dissipação que é mais comum nos computadores mais baratos. Tá? Esse sistema aqui, ó,
o processador ele vai ficar aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Ele vai ficar aqui nessa parte o processador. E você vê que a metalização do sistema de dissipação é muito pequena, tá? Para dissipar o calor. Agora, se você comparar com esse outro que eu vou mostrar, que é enorme, aqui, ó, é enorme. Esse aqui vai ter um sistema de dissipação bem melhor. Veja, ó, bem melhor do que o outro. Eu vou até colocar um do lado do outro para vocês verem a comparação do sistema de dissipação, ó. Tá vendo que é bem menor? Ó, é bem menor do que o outro, tá? Então, no caso de um notebook que use esse sistema de dissipação, ele tenderá a ter uma dissipação de calor melhor, uma ventilação melhor. Mas nada disso adianta se você colocar o seu notebook em cima de uma cama, de um colo, de uma rede, de um sofá. Isso aí vai evitar do ar frio entrar e do ar quente sair. Então, vai pro brejo. Então, aconselho a você não fazer esses erros com seu notebook, tá? E verificar se ele possui um sistema, antes mesmo de comprá-lo, se ele possui um sistema de ventilação bom e de dissipação de calor aprimorado, tá? Bom, a próxima coisa que a gente tem que ver é a qualidade da ventilação, tá? Tem notebooks que tem uma saída de ar quente muito pequena, muito pequichitinha. E ela sendo pequena não vai sair ar quente suficiente de dentro do seu notebook, o que vai reduzir a vida útil dele e prejudicar os demais componentes do computador e até mesmo o processador. Já tem outros notebooks que tem uma saída enorme de ventilação. Com essa saída você tem mais vento e mais saída de ar quente e melhoria da vida útil do computador. É muito simples, basta ligar o seu notebook ou que está sendo vendido na loja e verificar se ele tem um vento forte na saída da sua ventilação. Se tiver e o vento estiver quente, é sinal que todo o ar quente está saindo do notebook. Isso é bom sinal. Mas se isso não ocorrer, tome cuidado, não vá comprar o notebook errado. Bom, a próxima etapa, se der para fazer e o lojista autorizar, é verificar com um software que existe na internet, que você pode fazer o download. O nome do software é chamado CPU-ID ou CPU-Z, também chamado CPU-Z. Você pode ir lá no Google, escrever CPU-Z, CPU-ID, que ele vai aparecer, tá? E esse software, uma vez rodado no notebook ou no computador, ele vai mostrar para você na tela todas essas características que nós discutimos aqui no nosso tutorial. Você vai saber o clock real interno do processador, o clock real externo, você vai saber a cache L1, a cache L2, se ele tem cache L3, qual é a velocidade dos outros circuitos adjacentes dele, tá? Então é importante você analisar com esse software, o CPU-D ou o CPU-Z, você analisar o processador antes mesmo de você comprá-lo, para saber se você não está comprando gato por lebre, tá? Então, gente, fica aí as minhas dicas para vocês, tá? Fica o meu coração também para vocês, agradecer a paciência de vocês aqui no meu vídeo, né? Sobre os tipos de processadores e a qualidade deles, né? Para na hora de você escolher. E vocês, se puderem, se inscrevam no nosso canal e deixem aqui o seu like ou o seu dislike para dizer se você gostou ou não gostou da nossa videoaula, no intuito da gente melhorar nas próximas, ok? Então, fica meu coração aí e até mais para vocês. Tchau! E aí, gostaram do nosso tutorial sobre os processadores? Acredito que agora você tem condições de escolher corretamente qual processador de qual computador você comprará. Mas aí fica a minha dica, é sempre bom levar um consultor técnico para avaliar se realmente o processador que você está comprando presta, senão você acaba pagando muito caro pelo gato e pela lebre. Não se esqueçam disso. Então aqui fica meu coração para vocês e nos vemos no próximo vídeo falando sobre a memória RAM. Até mais!